O perímetro da rede deixou de ser o principal fator de risco em cyberataques. O usuário passou a ser o ponto mais vulnerável em função da evolução tecnológica. É preciso capacitar e treinar colaboradores. A Phishing Plus é a plataforma para simulação de ataques de phishing mais avançada e adequada às leis globais de privacidade em todo o mundo. Através dela, é possível criar programas completos de educação, disparar fake phishings, oferecer e-learning, detectar credenciais vazadas na web, fazer campanhas pelo WhatsApp, e-mail, SMS e muito mais. Conheça agora a nossa plataforma e construa um ambiente corporativo mais seguro. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, estamos iniciando mais um episódio do nosso CISOcast para todo o Brasil, quiçá para o mundo. E você nos acompanha através das redes sociais, você vai lá no YouTube, digita CISOcast, dá um enter, vai nos encontrar, porque é o nosso canal oficial. Mas também pode nos encontrar através do TikTok, do Instagram, nosso site oficial que é o CISOcast.com e você encontra a gente através do Spotify também, tá bom? Todos informados aqui na bio do nosso canal. E essa edição ela conta com o apoio dos nossos queridos patrocinadores, a WaveSecure, que é líder mundial em soluções de cibersegurança, e a AuthHunter, que é o maior portfólio do mercado para consultorias e projetos de segurança da informação, com toda certeza. Eu vou pedir a produção que rode comercial e a gente volta na sequência, por favor. Somos resultado de muito trabalho, experiência de mais de 3 décadas de atuação com governança, risco e compliance. Para um mundo cada vez mais conectado, aceleramos o processo de nossos clientes e garantimos a continuidade de seus negócios, porque somos líderes em cibersegurança, segurança da informação e global privacy. Nós do grupo AuthHunter somos referência na entrega de projetos consultivos, tecnologia, quando o assunto é hardware, software, além de sustentação ao negócio através de IMS, Cloud, NOC, SOC e Support Center. Nossos times investigam, monitoram e protegem a marca de nossos clientes, evitando fraudes e danos à reputação. Desenvolvemos programas de educação e conscientização completos a usuários e com múltiplas atividades simultâneas que propiciam resultados surpreendentes. E por fim, nossa metodologia baseada no conceito de Security by Design nos coloca em posição de vanguarda, porque nos permite adotar técnicas avançadas para a adoção das melhores práticas de segurança, end-to-end. Prazer, somos o grupo AuthHunter. Muito bem, ele atua há vários anos com segurança da informação e tecnologia, tendo passado por empresas como Atacadão, do Grupo Carrefour, a Genomoto e Grupo Primo, que é a atual companhia, além de criador e responsável pelas áreas de segurança da informação, infraestrutura, cloud, suporte, privacidade. Ele atua também como sócio da organização e como entusiasta por geopolítica. Nosso convidado de hoje, ele é uma figura ilustre e veio para bater um papo conosco, agregando muito valor ao tema de hoje. Então, senhoras e senhores, com muito prazer, eu trago aqui Guilherme Henrique. Prazer. Muito bem. Muito prazer, obrigado. Espero que todos estejam bem aí. Obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui hoje com você. O prazer é nosso e a honra é nossa também, com certeza. Eu vou pedir, Guilherme, que você se apresente para o público que ainda não conhece. A gente sempre explica que a apresentação sua ela é importante porque serve de parâmetro, de referência para aqueles que estão querendo seguir essa carreira, né? Uhum. Então, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, agradeço. Legal, perfeito. Vamos lá, pessoal. Boa. Como o Alan disse, eu sou o Guilherme. Eu trabalho com segurança aí há alguns anos. Sou nascido em Santo André, conterrâneo aí do Alan. É isso aí. E, bom, comecei minha carreira ali trabalhando no Atacadão, né, como analista, como estagiário de segurança, mas eu comecei a trabalhar com segurança, na verdade, estudar segurança muitos anos antes. Então, desde muito jovem, 15, 16 anos, eu comecei a ter meus primeiros contatos ali com segurança, em fóruns de segurança, e eu fazia um curso técnico ali na época, onde eu tive um contato com tecnologia, e ali eu me apaixonei pela área. Depois eu descobri que era uma área de fato, antes eu achei que era só um hobby ali da galera.
E aí, posteriormente, eu entrei nessa área de segurança do Atacadão. Fiquei ali há bons anos, né? Então, acho que fiquei quase 4 anos ali no Atacadão, ali do Grupo Carrefour. Lidei ali com diversos bons profissionais, onde me ensinaram muitas coisas. Tirei algumas certificações de mercado, estudei bastante. Posteriormente, fui para a Ginomoto, né? Que, pô, foi uma ótima oportunidade aí também na época. E chegando aí atualmente, eu fui convidado para começar a área de segurança, infraestrutura, cloud do Grupo Primo. E, pô, acho que foi uma grande oportunidade, uma oportunidade única que não conseguiria, né, dizer não. Eu já era um grande fã do Thiago, né, o Thiago Nigro. Eu acompanhava ele nas redes sociais ali. E, pô, ele tava fazendo lançamento de alguma coisa, eu tava acompanhando ali, ele tava fazendo um suspense. E aí, certo dia, ele postou ali que ele ia fazer um lançamento de uma plataforma de educação que hoje muitos conhecem, né? Que é a Finclass, é uma plataforma que é como se fosse uma Netflix dos investimentos. E quando eu vi aquilo, né, como cliente, eu pensei, pô, acho que isso aí precisa de segurança de informação, acho que isso aí precisa... E disruptivo como né? Exato, pô, é um business já grande, porque, pô, eu enxergava o Thiago, pelo menos como cliente, naquela época, como um influenciador apenas, né, um influenciador de finanças. Eu não sabia que existia uma empresa por trás disso, eu não sabia que existia negócios, business, e talvez seja até a ideia de algumas pessoas que não estão ali tão por dentro. Mas aí, naquele dia, eu percebi que existia um business ali, e um business grande de tecnologia, né? E aí, naquele momento, eu, pô, chamei ali o CTO no LinkedIn, pesquisei no LinkedIn como estava a equipe, né? E, pô, me ofereci para ele até mesmo como ali fã do Thiago, né? Falei, pô, se precisar de alguma ajuda com segurança, se precisar de algum toque ou algum conselho, conta comigo, né? Que eu posso ajudar aí vocês. E naquele mesmo dia ele me falou, pô, cara, eu tô procurando alguém igual você, não quer bater um papo? Aí a gente bateu um papo de umas 2 horas e ele me convidou para participar aí do negócio e desde então eu faço parte aí do Grupo Primo. Então foi uma trajetória aí bem legal, pô, fundei a área de segurança, então foi uma oportunidade de fato de ali criar ali tudo do zero, né? Então, pô, tinha passado por empresas muito bem consolidadas, então empresas que tinham processos muito bem estruturados, ferramentas já compradas, equipes já formadas, e conseguir montar isso numa empresa foi uma oportunidade muito rica. Então, ali eu consegui, pô, construir uma equipe, consegui ali criar um plano de diretor de segurança, por onde começar, por onde ir. E a partir disso, pô, foi evoluindo e, pô, acredito que fazendo um bom trabalho, me mudei pro lado do escritório, estava até comentando com o Alan aí antes dessa conversa aqui gravada começar. E depois de um certo tempo fui convidado a ser sócio, que também era um dos meus sonhos, né? Porque, pô, quando você participa de um negócio como sócio, é extremamente diferente de como só ali um colaborador, porque no final você está participando de fato ali do negócio, você consegue dar opinião ali para onde o negócio vai e também interferir em coisas que, às vezes, só sendo um colaborador comum, você não consegue. Então, foi uma grande realização para mim, virei sócio e, desde então, tô tocando aí a área de segurança, privacidade, aí foi aumentando cloud, suporte e algumas outras e ajudo aí sempre o Grupo Primo no que é necessário. Muito bem, parabéns aí pela trajetória. Guilherme, você sabe que o Sisocast, através da TVO, ele vai para as ruas ouvir a opinião das pessoas sobre os mais diferentes temas. O projeto Sisocast ele tem cunho social, a gente tem o propósito de levar informação sobre as pautas de segurança, cibersegurança e global privacy para todas as pessoas, popularizando o tema. Então, a gente vai rodar uma matéria aqui do Jogo Rápido e, na sequência, a gente retoma aqui para dar início à nossa conversa. Tá bom? Por favor. Bom dia! Carolina Oliveira por aqui. Está começando mais um Jogo Rápido diretamente da TVO. A cibersegurança tornou-se um componente crítico na guerra moderna, onde a tecnologia digital é tanto um campo de batalha quanto uma arma. A guerra cibernética refere-se ao uso da tecnologia digital para atacar as mais diferentes infraestruturas de um país, comprometendo informações confidenciais e interrompendo serviços que são essenciais. Hoje, presenciamos tensão entre países pelas mais diferentes razões que podem culminar em guerras efetivas. A exemplo de Israel contra a Palestina, Estados Unidos contra a China, Rússia contra a Ucrânia, entre outros.
Então queremos ouvir a opinião das pessoas. Será que elas estão antenadas sobre o uso da cibersegurança como instrumento de guerra? É isso que iremos conferir. Bora lá? Bom, pessoal, estou aqui com o Ahmed. Ahmed, você tem acompanhado as notícias sobre a tensão entre alguns países que pode culminar em guerra em diversas partes do planeta? Sim, eu tenho acompanhado não só os que podem culminar, como as guerras que já estão acontecendo, né? Exatamente. E você consegue me dizer quais são os principais instrumentos de guerra nos dias de hoje? Enfim, além do material bélico mesmo, enfim, os recursos bélicos, a propaganda é um dos principais instrumentos de guerra hoje em dia. Rede social, desinformação que justifique guerra. Então, mídia e rede social hoje em dia são importantes instrumentos de guerra também. Sim, exatamente. Você acredita que o cyberataque ele é um instrumento importante e comum diante desse cenário? Sem dúvida. O cyberataque vai implicar desde mexer com sistemas de comunicação de guerra, desde informação, alguns recursos que usam de tecnologia que podem ser bloqueados por cyberataque. Então, sem dúvida que é um instrumento muito importante numa guerra também. E você consegue listar para mim as consequências de um cyberataque? Bom, cyberataque pode desde bloqueio de recursos e bens através de bloqueio de acesso bancário ou recursos, pode bloquear o uso de arsenais, a aviação interfere com controle de voos, enfim, com o próprio... com a própria parte operacional da guerra. Então, além da questão de recursos, né, que você consegue bloquear, pode interferir com a parte operacional da guerra, interferindo com movimentação bélica, voos e tudo mais. Exatamente. E como você acha que a gente pode nos blindar diante dessas ameaças? Pois é, da nossa parte, a gente não consegue intervir diretamente nessas coisas que estão acontecendo tão longe da gente. O máximo que a gente pode fazer é checar cada informação que chega para a gente, porque chega muita informação falsa sobre guerra, política. Essas guerras são muito justificadas por falsa informação, né? A gente fala da guerra Rússia e Ucrânia, os russos têm plena convicção que está justificada a guerra, né, baseado nas informações que eles recebem. Os ucranianos recebem uma informação totalmente diferente, a gente recebe uma terceira informação. Então o mínimo que a gente pode fazer é não difundir informação falsa, já é um bom começo, é algo que a gente pode fazer. E aí o resto, infelizmente, a gente não consegue interferir tanto. Concordo com você. Obrigada pela sua opinião, pelo todo o relato e agradeço a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, tá bom? Um bom dia para vocês. Bom, pessoal, agora estou aqui com o Kevin. Kevin, você tem acompanhado notícias sobre a tensão entre alguns países que pode culminar em guerra? Sim, tenho acompanhado muito os rumores de guerras, né, que estão tendo entre Ucrânia, Rússia e outros países, principalmente as mortes em Israel, as crianças morrendo, então eu tenho acompanhado bastante. Certo. E quais são os principais instrumentos de guerra nos dias de hoje? Hoje em dia, é que antigamente a gente usava as pessoas usavam muitas armas, os homens criou bombas, mísseis para causar guerra. Hoje em dia, com a tecnologia, eu acredito que a gente pode criar guerras com um simples clique, né? Através de hackers, né? O computador, né, em si. O computador pode fazer muitas coisas, a inteligência artificial pode causar muitas guerras. Exatamente, você tem razão. E você acha que o cyberataque é um instrumento comum e importante diante desse cenário? Hoje em dia, sim. É muito comum, né, hackers tentar invadir bancos, acabar com infraestruturas de empresas, e isso pode acabar alertando os países, né, que estão sofrendo esses ataques desses hackers e começando a ameaçar, né, invadir países, invadir cidades por conta dessas demandas deles. E você pode listar para mim as consequências de um cyberataque? Muitas, são muitas. Não vou saber assim muitas de cor, mas, por exemplo, que nem eu comentei, infraestruturas pode acabar com bancos, pode roubar dinheiro. Eu estudo ciências da computação, então meu professor ele fala muito sobre ataques de hackers, como se prevenir, como criar uma boa infraestrutura para se prevenir de hackers. Ele fala que é muito comum hackers invadir
empresas como bancos para roubar informações, né? Às vezes empresas rivais contratam hackers para poder invadir e buscar informações para poder copiar ou atacar. Então, tipo, essa é só uma das consequências, uma das piores consequências. Realmente. E como você acha que a gente pode nos blindar diante dessas ameaças? Então, o país tem que investir muito em programadores capacitados, né, para poder se prevenir, criar banco de dados, criar programas, né, para se prevenir desses hackers, porque um jovem hoje de 15, 16, 17 anos, se ele for muito esperto, ele consegue hackear uma empresa fácil. Já teve muitos casos assim. Então, o país tem que investir muito em programadores, tem que investir muito nesse quesito, porque, que nem a gente estava comentando, uma guerra não precisa só de armas, e sim de computadores. Então, assim, eu separei um texto. Hoje em dia a gente vê muitos rumores de guerras, muitas coisas acontecendo, não só em armas, como computadores, que é uma coisa que vocês levantaram muito importante. Mas isso já foi avisado. E uma coisa que a gente pode se blindar é ouvir que Jesus falou, que é: vocês ouviram falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam. Então, assim, o país tem que se prevenir, né, contratando programadores para se livrar dessas ameaças e confiar em Deus. Acho que a nossa maior blindagem é Jesus Cristo. Com certeza, eu concordo plenamente com o que você disse. Obrigada pela sua opinião e pela sua participação. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Fique com Deus. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Galera do Sisocast, é com vocês! Muito bem. Os mais diferentes conflitos que nós temos no mundo, eles são, de certa forma, vitrine que traduz o poderio não somente militar, mas também associado à capacidade cibernética, né? Que hoje faz parte, tudo isso está junto e misturado ali. Então, os países utilizam hoje muito as ações de cyberataques, fazem uso de drones e tantas coisas mais, né? Então, se a gente pensar nisso, a gente tem o Israel, por exemplo, que sempre foi um exemplo dessa vitrine, porque Israel, se você olhar historicamente, é possivelmente, se não o maior país, um dos maiores países a investir em cibersegurança, né? Desenvolver tecnologias. E toda vez que você olha para o histórico dele, ele está sempre em conflito ali, né? Naquela região ali de Gaza e tal. Então você percebe que existe uma fertilidade para que ele invista nisso. É igual você olhar, fazendo um paralelo aqui com um hospital, você olha para um hospital de periferia, que recebe muitos casos ali, às vezes os bons, grandes médicos que você encontra aqui na Paulista, muitos deles que estão aqui... Fez a escola lá. A escola lá, Sim. né? Em função disso. Então, eu queria saber de você o seguinte, considerando esse aspecto da cibersegurança, né, das guerras que a gente se depara a todo instante, como que a cibersegurança se relaciona com os conflitos armados e as guerras? Queria que você estabelecesse um paralelo, como que ela é empregada hoje em dia, né? Para as pessoas terem uma noção um pouco mais clara, por favor. Não, legal, perfeito. Vamos lá. Assim, a cibersegurança e a guerra, hoje em dia, principalmente, ela tem uma correlação extremamente grande, né? Então, até começando aí um exemplo sobre o que você falou de Israel, o ataque que o Hamas, né, ali alguns anos atrás, que até o início da guerra fez ali em Israel, ele se iniciou com um ataque cibernético, onde ali, né, na questão da fronteira, na questão de vigiar essa fronteira, ele conseguiu tirar essas questões de análise e conseguir passar sem que ninguém percebesse. Então, qual que é o ponto, né? Hoje, mais do que nunca, a cibersegurança e, na verdade, a tecnologia, ela está sendo usada como arma, né? Ela está sendo usada ali para atingir os objetivos finais do país. Então, seja atacar uma pessoa, seja, né, muitas vezes se defender. Então, sem dúvida nenhuma, o hacking, a segurança da informação, ela virou aí uma arma de guerra. E eu acredito que no passar dos anos vai acontecer cada vez mais isso. E hoje mesmo, né, já são tipo dezenas e dezenas de exemplos. Pode ser num caso desse, como eu disse, de, por exemplo, ser usada diretamente para atacar ali uma defesa e bypassar isso sem que ninguém perceba e ajudar ali no ataque físico, mas pode ser também, como, por exemplo, tem um caso que é publicamente conhecido, né? Isso aqui não é segredo para ninguém, mas a Coreia do Norte, ela patrocina um grupo cibernético, né? Um grupo de hackers
que basicamente se chama, acho que Lazarus Group, depois pode validar o nome corretamente, mas se eu não me engano é isso. Uhum. E esse grupo, ele faz ataques a partir da Coreia em todo o mundo, e esses ataques são extremamente rentáveis, né? Então, se você pesquisar, são milhões e milhões e milhões de dólares capturados, né? Captados por esse grupo, e no final, esses milhões de dólares, indiretamente, acaba chegando ali ao governo norte-coreano. Então, o hacking aí, não só como né, uma arma de guerra, mas também como uma fonte de renda ali para governos que às vezes são um pouco mais extremistas ou governos ditatoriais, né? Então, a segurança da informação e a tecnologia está sendo usada também para esses fins. Acho que outra coisa que também, dá para citar aqui, desenho de exemplo, vou falando, vou me lembrando aqui. Não, por favor, quero que você faça isso. Mas um caso também muito conhecido é a questão de parar grandes infraestrutura crítica, né, de países. Então, aconteceu, por exemplo, recentemente um ataque numa usina nuclear. E nesse ataque, teve um problema físico ali, onde parou tanto a energia nuclear, tanto a energia elétrica daquela região, como também trouxe problemas físicos ali para a área. Tá vendo só? Você vinculou o tema seguindo o storytelling sem saber. Tava aí? Muito bacana, show de bola. Que bom. É isso aí, pode continuar, desculpa. Não, é só... Então, e é isso, basicamente hoje, virou uma arma de guerra, e o problema disso é que nem todos os países têm a capacidade, né, e tem a maturidade para reagir quanto a isso, né? Quantos países hoje, de fato, têm uma estratégia organizacional de defesa, né? Fora esses países grandes, né? Colocamos aí, Estados Unidos, a própria Coreia, China, esses países que até já sabem disso há muitos anos, eles já têm uma estratégia bem definida, tanto de defesa, quanto às vezes de ataque, dependendo da ideia do país, né? Porque, a gente não pode também imaginar que no mundo existe países santinhos, né? Todo país tem ali ideias de espionagem, espionagem no mercado em business a gente fala de espionagem industrial, mas isso acontece em nível de país também. Então, às vezes um fabricante de um país específico tem um backdoor para que ele consiga capturar as informações ali. Óbvio, e isso já existem estudos, artigos apontando isso, tanto que alguns hardwares e alguns softwares são banidos em países específicos, porque todo mundo sabe que esses softwares e hardwares são usados ali para espionagem de forma massiva da população. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Isso que a gente tem que pensar. Será que hoje, por exemplo, o Brasil, a gente está preparado em questão da nação e também a questão ali de segurança governamental em defender um cyberataque de forma massiva na nossa infraestrutura crítica? Você vai querer me colocar em situação de constrangimento? Né? Deixa quieto, né? Então, eu acho que isso... Até mesmo como cidadãos, né, a gente tem que pensar nisso, assim, porque, de fato, é uma dor, né? Imagina uma infraestrutura crítica né? O quão prejudicial é para um país, não apenas financeiramente, mas, como eu disse aí, o exemplo da usina nuclear, até mesmo fisicamente, né? O tanto de risco que isso pode correr, imagina, caiu a energia de um estado, né? Caiu a energia de um país. Como que você faz ali para manter um hospital? Como que você faz para manter ali uma infraestrutura crítica de alguma coisa que não poderia parar? Então, essas coisas, né, são necessárias serem refletidas, e não apenas na questão país-país, mas muitas vezes até na questão ataque terrorista, por exemplo. Então, será que hoje a gente tem noção do que pode acontecer se um cabo subterrâneo que passa hoje dados entre os países, entre os continentes, for rompido, o que isso pode acontecer? Aí as pessoas falam, mas tem uma redundância e tal, mas será que essa redundância suporta todo o tráfego? Por exemplo, tem algumas linhas de abordagem. Você cortou um desses cabos, o tráfego vai todo para um lugar só. Será que isso daria tração, né? Conseguiria sair o tráfego de forma natural do país? Ou será que isso traria um grande problema? Qual seria o impacto na qualidade desse... Isso, exatamente. Qual seria a velocidade, né? Será que você conseguiria se comunicar? Serviços críticos conseguiriam continuar rodando numa qualidade dessa? Então, acho que todos esses pontos, né, devem ser levantados aí, porque... acho que é a mesma coisa em empresas, né? É melhor você pensar no incidente e na resposta dele antes que ele ocorra do que depois, porque depois, já aconteceu. Então, tem que ter um plano ali bem arquitetado aí, governamental, e aí não só o Brasil, mas acho que todos os países do mundo.
E eu entendo que alguns países especificamente acabam ficando um pouco para trás nisso. E no longo prazo, isso vai trazer grandes problemas, imagino eu, tá? Bom, eu acho que a gente não precisa nem ir tão longe. Quando a gente pensa que cai uma chuvinha em São Paulo e os semáforos todos param, você imagina o resto. Exatamente. Mas uma coisa me chamou atenção no que você estava falando e eu comecei a pensar aqui, e eu não quero polemizar não, nem estou dizendo que eu sou a favor de A ou B. Claro que eu tenho minha opinião, né? Evidente. Sim. Mas a gente não está aqui para polemizar hoje. A gente sabe que a SpaceX, Uhum. né? Sim. Ela serve tanto operacionalmente para o Brasil, Uhum. através de seus satélites. Uhum. Eles são satélites mais próximos da Terra, então eles conseguem prover uma velocidade maior, mas eles também operam, e boa parte dos serviços também como contingenciamento. O Starlink, né, no caso. Starlink, perdão, falei SpaceX. Isso. Não, Starlink, perdão. Starlink, lógico. Sim. Bem corrigido, ainda bem. Então eu fico pensando na situação atual, né? E eu queria que você traçasse um paralelo do que está acontecendo agora, né? A gente não precisa polemizar, tá? Claro. Mas assim, diante de você sente, diante dessa guerra fria que a gente está tendo atualmente, do ministro do Supremo Tribunal e o Elon Musk, né? Como é que você enxerga a capacidade de parar serviços essenciais, né? Diante disso, eu particularmente, eu nunca me aprofundei para saber exatamente qual seria o nosso risco. Eu sei que isso interfere nas Forças Armadas, né? Interfere na questão da segurança do Estado como um todo. Mas como que você vê essa situação? E se você estiver por dentro desse assunto, evidentemente, Claro. qual que é o risco que a gente tem hoje, por exemplo, se nós ficarmos de cara a esses serviços providos pela Starlink, por exemplo? Perfeito, vamos lá. Assim, o primeiro ponto, né, a Starlink especificamente, no Brasil, ele ainda não trouxe a sua versão comercial, digamos assim, né? E eu acho que, inclusive, eu tentei até contratar um tempo atrás e sofri um pouco desse problema. Você precisa contratar ele no CPF, né? Então, teoricamente, não deveria ter empresas usando ela hoje, né? Mas nós sabemos que ainda mais empresas de pequeno porte, às vezes, cara, o cara é dono da empresa e ele quer ter uma internet de alta qualidade, uma internet ali que, pô, é de fácil instalação. Então, ele compra o Starlink e roda a empresa dele nesse tipo de serviço, mas também, pô, levando em consideração que no futuro, né, vai acontecer essa parte comercial, não só do Starlink, mas também de outras empresas. É extremamente complexo, né, esse ponto de pô, saber que seu serviço ele pode simplesmente parar por uma questão política, né? Independente de qual seja, né, a questão. Eu acho que os profissionais de segurança, né, principalmente os profissionais, digamos assim, mais seniors, mais antigos, né, profissional, até mesmo, eu tô falando até mesmo de idade, não tô falando nem de capacidade, tá? Talvez isso não esteja mapeado, por exemplo, numa resposta a incidente dele. Quem hoje tem aí no seu plano de resposta a incidente que talvez ali o seu link de internet possa ali parar por uma questão política, e se isso acontecer, o que vai ser feito, né? Óbvio que você trata ali, né, o risco de terceiros, né, de toda a sua cadeia ali de entrega, mas eu acho que esse é um ponto aí a ser considerado, né? Será que esse é um risco que foi mapeado? Será que no momento que a gente contratar um serviço, a gente tem que refletir sobre isso? Porque, pô, se viu que por uma questão política, da noite para o dia, aconteceu problemas ali. Óbvio que não foi bloqueado, né? Porque não é nem possível que isso seja feito, tecnicamente, né? Porque é uma conexão peer-to-peer, a não ser que você vá lá e derrube a antena. Mas a empresa sofreu retaliações ali, né? Não conseguiu receber dinheiro, então ela teve que se moldar ali. Mas ela poderia tomar a decisão de não prover mais. Exatamente. Esse é o ponto central, Isso, né? isso. Que ponto chega? E eu fico pensando o seguinte, já que existe essa possibilidade deles chegarem às vezes de fato, qual que seria, na sua opinião, o impacto imediato para a nossa sociedade, já que muitos provedores de telefonia aqui no Brasil também dependem deles. É verdade. Né? Sim. Vivo, Claro, enfim, todas, né? Quase todas elas, pelo menos. Eu acho que o impacto é grande, né? O impacto é complexo, assim, porque no final, em tecnologia, a gente
A gente que trabalha com tecnologia, a gente sabe disso, mas às vezes as pessoas que, por exemplo, é um político ou um ministro, algo assim, ele não tem talvez essa noção. Mas quando você puxa um serviço, ou você puxa um cabinho ali, você derruba toda uma cadeia ali, né? É como se a gente fosse um efeito dominó, digamos assim, né? Uhum. Então, quem nunca viu aí problemas de DNS derrubando aí várias e várias empresas, ou um problema ali, às vezes, de propagação SPF, derrubando ali alguma empresa. Então, assim, acho que é necessário refletir que, às vezes, um serviço que cai ou um problema que a gente tem com uma empresa específica ou uma entrega específica pode afetar toda uma cadeia de valor, pode afetar, às vezes, toda uma área ali, toda uma região, né? Todo um nicho ali industrial. Então, acho que isso é bem complexo. E É ainda bem mais a difícil. gente que depende mais da tecnologia hoje em dia, né? Boa parte dos serviços bancários, serviços de logística que você tem no mercado, totalmente dependendo da tecnologia e da energia. Sim. Então, você imagina que se a gente fica hoje sem um serviço amparado pelo serviço de comunicação, eu vejo uma situação altamente crítica nisso, né? Sem dúvidas. Mas, enfim, hoje eu estou só como entrevistada, senão entrevistador, não estou aqui vai ficar né, falando muito, não. Não falo mais que o homem da cobra. Assunto legal, né? Eu adoro falar sobre essas coisas, Somos dois. né? Como que a inteligência artificial e o aprendizado de máquinas estão sendo usados na detecção de ameaças cibernéticas? Você está por dentro desse assunto? Para Legal. poder falar? Como é que você vê? Sim. Assim, IA, né? Eu acho assim, primeiro vamos pensar em software de segurança, né? Antes de entrar em IA, que hoje tá até um hype, né? Diria que é até um pouco exacerbado, Demais. porque no final, o conceito de IA é um conceito já antigo, não é um conceito tão novo assim. Obviamente que agora ficou um pouco mais popular, acho que principalmente com o ChatGPT, né? Mas pensando no lado do fabricante, muitos softwares de segurança, muitos serviços de segurança já usam esse tipo de recurso, né? E, pô, se mostrou durante o tempo um tipo de uso positivo, né? Basicamente, existem algumas linhas ali, por exemplo, de endpoint security. E algumas linhas de ação mesmo, né? Algumas seguem, por exemplo, uma lista de hash. Então, pô, eu vi que esse malware aqui tem esse hash. Então, aí você ele consultava numa base, né, chamado por assinatura, e ele olhava essa base e falava, beleza, esse hash é um malware, ele bloqueava. Hoje em dia, boa parte dos antivírus, né, ou dos endpoints, eles já não precisam mais fazer isso. Então, eles analisam o comportamento daquele software e, obviamente, que esse comportamento, boa parte dele foi estudado ali, né, usando IA, né? Usando ali recursos tecnológicos que têm vínculo com IA. Então, pô, imagina, você instalou um software que ele não tem uma assinatura prevista, né? Não tá na lista ali. Esse software, pelo comportamento dele, vai ser pego ali como um malware, vai ser bloqueado. Então, pô, com certeza, IA ajudou bastante na área de segurança. Então, esse é um lado positivo disso, né? Então, isso aí, tanto em rede, em outras coisas, dá para fazer coisas nessa linha. Não é mais por assinatura, mas talvez muitas vezes por comportamento. Agora, por outro lado, a IA também traz um lado, às vezes, que hoje a gente talvez não pense tanto, um lado obscuro, digamos assim, né? Porque muitas vezes a gente está pegando ali operações extremamente críticas e coisas extremamente importantes, né? E está terceirizando ali para uma coisa que é extremamente abstrata, né, para nós. Então, eu vejo muito desenvolvedor, por exemplo, na empresa, né, em lugares por aí. Preciso fazer um código. Primeiro lugar que ele vai fazer o código é na IA. Ele joga lá, arruma esse código, sei lá o quê. E aí, magicamente, né, para a pessoa, aquele código ali plota na tela e tá resolvido. Só que ela não entende o que está acontecendo ali por trás, ela não entende que, no final, tudo que você coloca ali naquilo é alimentado, né? É um mecanismo para que ela aprenda. Então, imagina que, pô, você está fornecendo, às vezes, muitas informações que você gostaria que fosse privada ou que você gostaria que não viesse a público para uma empresa que, muito sinceramente, pouquíssimas pessoas sabem como funciona de fato, né? Pouquíssimas pessoas, por exemplo, leram os termos de privacidade dessa empresa. É isso aí. Então, eu acho que tem esse risco também. E eu acho que no futuro, como é um mercado um pouco novo, né? Esse mercado de IA, até mesmo para o cliente final, eu acho que no futuro, e aí fica até aí uma profecia, quem sabe, vai acontecer grandes data leaks, tá? Com empresas de IA, então empresas parecidas com o ChatGPT ou até o próprio ChatGPT,
E no dia que esses data leaks acontecerem, vão ter bastante informações aí vazadas, informações de grandes empresas, informações ali extremamente importantes aí para a população em geral. Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer no futuro, tá? Não sei qual empresa, não sei quando, mas vai acontecer e vão ser grandes impactos, são empresas com muitas, muitas informações e informações assim, muitas vezes críticas e confidenciais. Com certeza. E enquanto você está falando, minha mente vai funcionando em função das coisas que eu leio e pesquiso, né? E aí eu estava lembrando de uma situação, de um exemplo que eu vi de uma pessoa se apropriando de algumas informações para compor ali os artefatos necessários para uma fabricação de uma bomba, por exemplo, sabe? De uma arma qualquer, Sim. nas mãos de uma pessoa errada. Mas o problema que eu vejo no processo não é a inteligência artificial, ela é maravilhosa. É o uso. Exatamente, é a figura do camarada lá, Sim. o homem, né? Que Sim. vai lá e se apropria de tudo isso para o seu bel prazer. Os fraudadores, os vigaristas, que são inúmeros, né? Então Sim. a gente sempre vai ter isso aí pela frente, não resta dúvida. Sim. Agora, quando eu falo disso também, eu estava vendo umas matérias lá, eu costumo falar sempre aqui a respeito da Boston Dynamic, Legal. como eu vejo Os também. robôs. Isso. Legal, acompanho também. Você acompanha Sim, também, sim. né? Então você é Muito louco. tão louco quanto eu, né? Ficar com Louco, sim. Parece que a gente fica se chicoteando, né? Dá medo, né, cara? Dá medo, porque medo. você viu o que eles fazem? Eles saltam, Sim, sim. eles vão para a guerra, eles estão sendo preparados para irem a campo realmente, ou Sim. seja, para irem a campo lutar, porque está provado, eles têm uma capacidade por meio de associação de acertar o alvo com muito mais naturalidade do que uma pessoa comum que está ali para encerrar. Não tem sentimento, né? Você não tem emoção ali, né? Exato, o cara pode fabricar quantos ele quiser, ele pode desenvolver tropas se ele quiser. Enfim, isso é uma das coisas que mais me assusta aqui, né? Você imagina, você acredita que eles devam ser usados para guerra, inclusive? Olha, eu acho que sim, tá? Eu não sei quando, mas acho que até trazendo para os dias atuais, né? Eu acho que a gente consegue ver, por exemplo, os drones, né? O drone no final é quase que como se fosse um robô, né? Na verdade é um equipamento ali que está sendo usado para guerra. É isso aí. Então, pô, e para que o drone foi criado? Foi para guerra? Não foi, né? Não. Tipo, então, normalmente é isso que acontece, né? Então, uma tecnologia é criada e depois ela é utilizada para fins que as pessoas às vezes não pensaram, né? Tem até o caso muito emblemático, né, de Santos Dumont, que ele fez ali o avião e aí ele, pô, depois viu o avião sendo usado para guerra, dizem que ele, né, tirou a própria vida porque ele ficou decepcionado com isso. Então, eu acho que isso vai acontecer com todo tipo de tecnologia. Quando começa uma guerra, tudo que você tem ali de recurso é pensado para atacar o inimigo ou para se defender. Então, e até dizem que, pô, e é um fato, em guerras a humanidade evolui absurdamente tecnologicamente, porque eles precisam fazer aquilo acontecer. Então, pô, começou ali a guerra da Ucrânia ali recentemente com a Rússia. Eles olharam ali aqueles drones e pensaram, pô, por que a gente não pega isso aí, põe um morteiro nele, sobe ali e joga o morteiro na base inimiga. Ou pega o drone, faz ele virar um drone ali kamikaze e explode alguma coisa com o drone. Então, eu não tenho dúvidas, tá, que no futuro os robôs ou qualquer coisa dessa linha, humanoides aí, serão usados para esse fim. Óbvio que eu acho que no primeiro momento eles vão ser usados para fins, né, positivos, domésticos, por aí em diante, igual, por exemplo, um drone foi usado para gravar, às vezes, uma coisa do alto. E no futuro, depois, obviamente, eles vão acabar sendo usados para isso. Eu acho que é uma linha natural de se acontecer, não tem como evitar. Eu acho que é só pensar, refletir, né, se o que a gente está criando é algo sustentável, é algo que vale a pena ou não. E também criar mecanismos de segurança, mas no final, o uso de tecnologia para fins negativos, né, ou para fins ali não programados, é uma coisa que, infelizmente, ou às vezes felizmente, não está no nosso controle. Né? Hoje eu posso estar lá na minha casa, comprar uma coisa e tentar fazer uma outra coisa que não era o fim dela, sabe? Igual, por exemplo, robôs de aspirador. Eles, pô, no momento, a princípio eles só aspiravam. Hoje em dia,
Alguns deles já fazem, inclusive, uma planta da casa enquanto eles aspiram ali, né? Pegam a poeira. Uhum. Então já virou, pô, uma coisa que, pô, se de alguma forma aquele robô, aquele software de gerenciamento for acessado por um hacker ou por um terceiro, ele tem simplesmente a planta da sua casa. Então ele pode fazer ali um ataque, ele pode entender o comportamento, pô, quando que esse robô tá ligado? Porque normalmente tá ligado quando a pessoa não tá em casa, para não isso aí. atrapalhar. Então, assim, esse é o ponto, sabe? As tecnologias, elas são utilizadas para fins que elas não foram criadas, e isso sempre foi assim, e sempre vai ser, e para mim não é diferente com os robôs aí, ou que tiver por vir pro futuro, tá? Tá certo. E na hipótese de um conflito, quais vetores que você acredita que necessitam de maior atenção? Os vetores de ataque diante de uma guerra, por exemplo, né? Quais os vetores que as pessoas e as empresas, não sei se é possível fazer essa associação, mas que você acredita que a sociedade como um todo deva atribuir uma atenção maior em função de um ataque qualquer? Legal. Assim, eu acredito que antes de pensar nos vetores, a gente tem que pensar o que é crítico, né, para a humanidade. O que é crítico Show. para nós, né? Uhum. O que a gente não vive sem hoje? Então, por exemplo, há 50 anos atrás, se eu falasse de um ataque em internet, que às vezes, pô, ninguém usava, não tem problema, né? Isso. Agora, o que a gente é dependente? Será que hoje, se de alguma forma for feito um ataque e quebrarem ali o provisionamento de internet ou uma comunicação com o mundo, qual impacto isso tem? Então, acho que o primeiro ponto a gente tem que pensar nisso. E aí, na minha cabeça, já vem a infraestrutura crítica. Toda a infraestrutura crítica do país, ele é um alvo ali, um vetor de ataque que, sem dúvidas, é o ponto mais crítico de fato, tá no próprio nome, né? Então, pô, energia elétrica, internet, tudo isso que, pô, te isola do mundo e não deixa você produzir, não deixa você ali, né, continuar. Então, até mesmo questão de gás, né, ou gasolina, combustíveis. A gente Somos o petróleo, né? somos petróleo. Pô, tem uma coisa, você parar pra refletir assim, pararam uns caminhoneiros alguns anos atrás, e com isso a gente já teve um grande problema de abastecimento de postos, um grande problema de abastecimento de mercados, e todos os brasileiros vivenciaram isso e tiveram esse problema. Exato. E basicamente foi uma classe ali que, pô, decidiu parar, e é isso. Então imagina se você tiver um ataque que, por exemplo, pare todos os sistemas, que pare a internet, que pare, por exemplo, internet hoje você não consegue pagar com cartão de crédito, né? Se você não tiver internet. Quem que tem dinheiro físico hoje? Eu não tenho dinheiro físico, eu raramente tenho dinheiro físico. E agora com o Drex nos Estados Unidos também, Sim. em outros países também, como é que faz? Piorou mais ainda, né? Sem dúvida. Então, assim, eu acho que esses serviços especificamente são serviços que necessitam um cuidado a mais e também uma reflexão, uma contingência. Então, um exemplo aí, a questão do caminhoneiro. Se tivesse uma boa distribuição com trens, talvez a gente não teria sofrido tanto com a parada dos caminhoneiros. Então, isso é só um exemplo, né? Mas a reflexão é, se hoje eu parar a internet, ou sei lá, se eu parar a rede elétrica, será que os serviços críticos ou as coisas que são essenciais para a população, elas têm ali um plano de contingência eficaz? Quanto tempo esse plano? Porque no final, pô, quando acontece um problema desse, você vai ter o tempo de recuperação. A ideia é se isso aí. recuperar, obviamente. E quanto tempo você aguenta, né, até que o país colapse, né? Até Sim. que vire, por exemplo, uma guerra civil, todo mundo se confronte. Então, vale essa reflexão. Até vi você comentando nos episódios anteriores sobre, por exemplo, tempestade solar. Isso é um outro ponto. Pô, é a mesma coisa. Pode ser que nem venha de uma guerra esse problema. Pode ser que venha de uma tempestade solar, de uma questão ali física. Foi o né? exemplo também que eu dei lá do Rio Grande do Sul, né? Exatamente, o exemplo do Rio Grande do Sul. Como que a gente vai lidar com isso, né? Então, acho que parte daí, tá? Olhar o que é essencial para o ser humano hoje, o que a gente não consegue viver sem, de forma biológica falando mesmo. Então, comida, água, energia, o que a gente não consegue mais viver sem, e pensar em contingências para isso, e também em planos de recuperação, porque... Ou você, resumindo, ele acabou de dizer, sem falar, a gente tá lascado. Entendeu? Essa é a verdade. Ai, meu Deus. Eu ia perguntar para você, né, sobre a questão do incidente, parece que a gente combinou, porque todo o seu discurso tá indo seguindo o meu storytelling, Pô, que bom. igualzinho, muito bacana. Quais são os aspectos mais críticos de segurança que devem ser observados na hipótese de um desastre? Agora, falando de maneira genérica,
Nas entrelinhas você já falou alguma coisa ou outra, mas vamos Uhum. pensar friamente aqui. Quais são os aspectos mais críticos quando o cara tem que pensar processualmente, né? Tem que pôr na ponta do lápis ali para poder se imaginar. Aí você já falou de água, por exemplo, água, pelo caminho da hidratação, do Sim. banho, da saúde, Sim. etc e tal, né? Mas pensando de modo claro, dá um exemplo aqui, um top 5, assim, pra gente pensar nisso. Legal. Bom, vamos lá. Eu acho Aspectos que mais críticos da segurança que devem ser observados. aspectos mais críticos. Uhum. Você disse que, por exemplo, se faltasse ou se fosse atingido, a gente teria um grande problema, é isso? Exato, para dar continuidade não só ao mercado e, do outro lado, à sociedade como um todo. Vamos pensar nesses dois cenários. Legal. Bom, acho que você falou bem, né? A questão de abastecimento de água. Uhum. E aí, por que eu falo água, né? E água, se você não tiver abastecimento de água, você não produz alimento, então separa o país em geral, né? Então, e aí eu acho que esse é até um ponto, antes de seguir para os outros, parece uma coisa hoje que você fala, água, pô, a gente é um podcast de agro. Não é, mas imagina se hoje, por exemplo, um terrorista infectar ali um grande reservatório de água. Será que hoje a gente conseguiria ter uma tecnologia para identificar isso? Não dá ideia. Então, mas isso já Mas aconteceu, já foi aconteceu em países, já aconteceu. Assim. importante o que você está É. falando, hein? E o que ele está falando é muito sério e é muito importante. Será que hoje a gente teria, por exemplo, alguma tecnologia que está lá nesse lugar, nesse reservatório, que ele identificaria isso e nos avisaria? É isso aí. Ou tipo, a gente vai perceber isso quando tiver na torneira das pessoas? Na dor. Na dor, quando, pô, começar a ter problemas. Então, vale pensar nisso, assim. Porque, no final, acho que a tecnologia tá para ajudar os problemas que a gente tem biologicamente falando, sabe? Então, vamos lá. Água, pô, questão de energia elétrica, né? Então, acho que hoje o Brasil, inclusive, é um país bastante dependente de energia hidroelétrica. Acho que a gente deveria refletir sobre outros tipos de geração de energia. E autoimune, né? Em Sim. função à questão dos rios, pela Ex- quantidade de rios que tem, Exatamente. né? Exatamente. A gente poderia pensar em, talvez, caminhos de energia eólica. A gente tem, pô, alguns lugares que já fazem isso. Hoje, acho que tá muito em alta, é uma coisa muito legal, a energia solar. Uhum. Então, pô, a energia solar, tecnicamente, está produzindo sua própria energia ali, sendo meio que autossustentável. E é uma outra fonte natural que nós temos aqui em Fonte função... natural, Só que tudo é caro, né? Tudo é muito caro. sem dúvida. Seria necessário popularizar, né? Sim, então acho que esses são os dois pontos. E aí, entre os outros pontos, né, mais periféricos, digamos assim. Mas tem a questão da própria segurança física. Então, imagina se, pô, as coisas entram em colapso. Como que a gente faz, por exemplo, com os presos? Será que a gente vai conseguir manter eles presos? Será que não? E tivemos exemplo, voltando ao Rio Grande do Sul, Uhum. né? Quantas pessoas ali no meio da água e gente tentando assaltar as casas, estuprar. Total. Pô, absurdo, né? Total. Absurdo. E eu acho que até um ponto que às vezes a gente nem pensa, mas num colapso tecnológico / eletrônico. Isso. É uma tornozeleira eletrônica. Como que a gente sabe onde essa pessoa tá? A gente Exatamente. sabe, porque, pô, a gente às vezes. Uma tornozeleira eletrônica nada mais é que você pega, pô, um preso e coloca ele na rua e monitora ele. Tecnicamente é isso, né? Isso. Deveria ser. Se você perder essa comunicação, como que faz, né? O que acontece? Exatamente. Então, acho que é um ponto a ser refletido. Acho que é isso, de ponto realmente vital, né, para o humano é isso. O humano precisa comer, beber e precisa estar seguro, né? É isso aí. E a comunicação. A que você comunicação. faz Não, necessária, né? isso sem dúvida, né? É. Hoje, pô, poucas empresas têm data center interno, por exemplo. Né? Então, N empresas, na verdade, acho que a grande maioria usa um data center terceiro. Terceira. Um data center terceiro, inclusive, que está suscetível de ataque terrorista no data center também, tá? É isso aí. Né? Se alguém vai lá e explode uma bomba no data center, joga um drone lá no data center, e aí, o que acontece? O próprio data center tem garantia de replicação Sim. dos dados que você sustenta lá com eles, né? Sim, exatamente. Então, é refletir nisso. Pô, se cair a conexão aqui, por exemplo, com Norte Virgínia, que tem muita gente usa AWS lá em Norte Virgínia. Se cair a comunicação daqui para lá, daqui para os Estados Unidos, pô, será que a empresa continua? Não continua? Antigamente, a gente falava muito dos code data center, né, que fica lá parado, tiver um problema, você usa ele. Mas hoje em dia, as pessoas não estão mais fazendo essa abordagem. Raramente, em coisas bastante críticas, eles usam isso. Na maior parte das vezes, eles usam data center de terceiros, né, em nuvem. E eu acho que esse é um ponto importante aí para ser refletido.
Sem dúvida, se isso for afetado um dia, a comunicação vai ser afetada. E eu acho que assim, a comunicação, às vezes, a gente pensa hoje em comunicação, rede social, essas coisas, mas num momento de crise, a comunicação ela é essencial para organizar o país. Às vezes, Segurança. para segurança. Imagina, como que você faz para você, por exemplo, chamar a galera do exército se não tiver comunicação? É isso aí. Tipo, como que você faz para organizar uma polícia? Como que você... Tipo, entende? Então, o buraco é mais embaixo. São, às vezes, problemas que a gente não pensa no dia a dia, mas que eu acho que nós, como população, a gente deveria pensar um pouquinho mais, porque acaba que muitas das coisas que são feitas pelo governo, né, ou pelos políticos, precisam partir de nós, precisam vir de nós a dor, porque não, senão os caras vão ficar lá e pensam nos próprios interesses. Então, no final, a gente precisa pensar, pô, será que hoje se acontecer isso, a gente está protegido? Será que a gente tem como continuar? Então, eu acho que é um serviço, né? É um trabalho que todo mundo deveria fazer em casa, deveria refletir e também deveria, às vezes, cobrar aí nossos políticos. Cobrar a classe política veemente, né? Para eles trazerem aí uma resposta ou, pelo menos, ter uma noção desse problema que, pô, eu entendo que muitas vezes os políticos nem sabem sobre tecnologia, nem pensam nisso. Sim. Eles, pô, estão pensando em outras coisas que talvez não sejam tão importantes. Assim. Tá certo. O papo tá muito bom, tanto é que eu tô com várias perguntas aqui que não foram feitas, porque não vai ter tempo. Tem que fazer um segundo, hein? Vamos fazer um segundo. A gente combina de fazer um segundo, com certeza. Eu vou passar 2 recados aqui bem rápidos, tá? O primeiro deles, assim, no próximo mês agora, de outubro, você tem a chance de conhecer o stand da Off Hunter e da WIFSecure no evento Security Leaders, tá? Então, vai acontecer em São Paulo, faça a sua inscrição. Eu vou estar lá juntamente com o time da Off Hunter, pessoal da WIFSecure também, e vai ser uma oportunidade muito bacana de você conhecer a gente, bater um papo, conhecer os portfólios que a gente tem a oferecer lá, tá? Vocês estão mais do que convidados. O outro recado também é a respeito da pauta. Continuem encaminhando para a gente sugestões de pauta. Elas são muito bem-vindas para todos nós. E essa é uma das pautas também que nós recebemos. Foi avaliada dentro de uma enquete e a gente está aqui colocando para rodar para todos vocês. E com mais informações poderíamos tratar, mas como o tempo está curto, não há condições. Eu vou pedir à produção agora que rode o merchan. Essa edição ela conta com o apoio da Off Hunter, que é o maior portfólio de segurança do mercado, tá? Consultores e especialistas que dominam os mais diferentes temas estão aqui com toda certeza na Off Hunter e conta com a WIFSecure, que é com certeza uma das maiores empresas de cibersegurança que há no mercado, tá? Então a gente vai rodar o comercial dela aqui e a gente volta na sequência com a presença do nosso querido Thiago Guerra, por favor. A WIFSecure é uma empresa finlandesa líder mundial em soluções de cibersegurança entregue via plataforma unificada Elements. O Elements é uma solução modular única composta por uma gama completa de produtos de segurança cibernética. Inclui o premiado gerenciamento de vulnerabilidades, gerenciamento de patches, proteção de endpoint, tecnologia de detecção e resposta para endpoint, cobertura para Microsoft 365, bem como gerenciamento de postura de segurança na nuvem. Juntos, os produtos oferecem solução de ponta a ponta e cobertura inigualável, podendo ser adquirido em SaaS. Conheça agora nossa plataforma. Fale com o nosso time de vendas. Muito bem, estamos de volta aqui e ele está conosco aqui, nosso querido Thiago Guerra, veio para bater um papo aqui. Thiago, fez boa viagem? Boa viagem, bem tranquilo. É pergunta clássica. Thiago, você viu o bate-papo que a gente está tendo aqui a respeito desse assunto? É um tema bem importante, que deveria ser pautado pelos mais diferentes postos de Estado, né? Que tem, seja pelo governo estadual, seja pelo federal. E, no entanto, a gente às vezes sente uma falta de vontade política em dar a devida atenção para essa questão. Mas, da parte que nos cabe aqui, eu gostaria que você falasse para a gente assim, como que a WIFSecure ajuda as empresas em processos de prevenção e proteção na hipótese de um desastre, por favor. Certo. Em questão de desastres, a gente pode ter, principalmente
a questão na área de proteção, né? Na área do endpoint, que isso é a parte inicial, primeiro pontapé. Por exemplo, nós temos módulos de reversão de dano. Então, uma ameaça pode vir comprometer a sua empresa e ela devolve automaticamente os arquivos comprometidos. Isso é uma tarefa automática, literalmente ligou e acabou. Uhum. Numa questão de pós-comprometimento, aí já não é mais uma reversão em si, mas ela dá caminhos para que você interprete o ocorrido e assim tomada de decisão para a reversão, mas principalmente compreender como aquela ameaça aconteceu. Aí a gente já está falando num EDR. Não é bem o ponto, mas é uma possibilidade também. Perfeito. Não dá para descartar isso. Mas a gente também tem a questão que é mais envolvendo tudo que o Guilherme falou na análise de pré-comprometimento, no preventivo de tudo, né? Você fazer uma auditoria no seu ambiente, compreender como está, fazer toda uma análise de vulnerabilidade, da sua fragilidade, colocar todos esses problemas na mesa e guiar seu time para fazer a resolução. A maioria dos problemas hoje que a gente tem em cibersegurança ou na exploração de fragilidades de cibersegurança é devido à fragilidade, porque você não corrigiu o que o fabricante já disponibilizou ou porque você está cometendo erros crassos com senhas tolas, fragilidades credenciais, ainda permanece na câmera o admin, né? Misconfiguration, em geral. O misconfiguration de forma geral. Então, seja no Exposure Management, seja no EDR, seja no EPP, a gente consegue apoiar nesse sentido, sim. Maravilha. E para você que tem interesse em conhecer o IFSecure, você pode clicar no QR Code que está na sua tela, você vai ser direcionado para uma landing page, você pode colocar seus dados, entrar em contato com o time comercial, vai ser muito bem atendido com toda certeza. Como a gente sempre diz, peça uma solicitação de apresentação, faça uma POC do produto, dos seus módulos e tudo aquilo que ela tem para agregar para você, tá? Com certeza. E usando o código CISOCAST 2024, você vai com certeza obter um excelente desconto, além de uma equipe muito capacitada e preparada para poder suprir as suas necessidades, tá bom? Bom, gente, infelizmente a gente chegou no final aqui do nosso tempo. Eu quero agradecer demais a vinda de vocês. Vamos ter que marcar uma segunda conversa aqui, Bora. que tem pano para manga aqui, né? Muita coisa ainda para falar. Pedir que você faça as suas considerações finais, por favor. Pô, obrigado aí novamente aí por ter me chamado, Alan. Foi um grande prazer estar aqui. Muito legal um podcast específico para segurança hoje é uma coisa difícil de encontrar e eu procuro muito, acredite, com essa qualidade, inclusive. E, pô, acho que é isso, pessoal. Sigam aí as redes do Grupo Primo. Acho que vocês não conhecem ainda Grupo Primo, Finclass. Pesquisa aí no Instagram, vocês vão encontrar Portifel. E a minha rede pessoal é guilherme.henrique3 ali no Instagram. E no LinkedIn, quem quiser se contatar aí profissionalmente, é Guilherme Henrique de Souza, tá bom? É isso aí, Muito obrigado. bom. E você, Thiagão? Cara, satisfação sempre estar aqui, praticamente um sócio já Com no podcast, certeza. né? Então, Carteirinha. participação sempre. Pagar boleto daqui a pouco, cuidado. Pagar as contas. Pagar as contas. E até a próxima, né, Torra? É isso aí. Então, para você que está em casa, fiquem todos com Deus. Obrigado pela presença. Eu sempre falo, fique em casa, como se todo mundo estivesse em home office. Se estiver no seu carro, estiver no trabalho, qualquer lugar que você esteja. No trem. Obrigado. No trem, por que não? Um abraço. Até a Abraço. próxima. Obrigado. Tchau, tchau.